Olá, Pastor, estamos aqui, com a graça de Deus. legal. A câmera está invertida? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ver se posso colocar assim. Não, não posso, né? Vou desinverter aqui, peraí. Nem sei o que é câmera invertida. Ah, Ah! Agora sim! yes! Não entrou pelo computador, estou no celular mesmo, viu? Mas é mais prático. Pelo Instagram é mais É, prático. é, Hum, tem um monte de gente que me prometeu que vai entrar, espero que eles se achem por aí, viu? tranquilo, tranquilo. O Instagram é bem prático, é simples. É, Instagram, né? A bênção de Deus na comunicação, né, meu irmão? Olha, acho que a Sabendo pandemia, usar. né? A pandemia nos desafiou. Exatamente isso. Acho que foi Eu também tive no que mesmo, me, eu mesmo tive que período que virar nos você. 60, viu? Isso. Eu virei nos 50. É, deixa eu ver se eu consigo mandar para um link aqui. Pode fazer, tranquilo. Ver se eu consigo. Se A, eu a, conseguir, Negreiro está falando que está compartilhando. ótimo. Muito obrigado, Irene. Muito obrigado. Ajudem-nos, por favor. Oba, deixa eu ver aqui. Quem está assistindo? Deixa eu mandar aqui. Estamos tranquilos dentro do horário ainda, né? Tranquilo, tranquilo. Enviar, enviar. Glória a Deus. Enviar. Como é que tá o clima aí, meu irmão? Tá tudo tranquilo? Olha, Arapoti é um clima bem assim, especial, né? 20 graus, Uhum. mudança de estação, então esfria e esquenta, mas não esquenta muito. Aham. A gente vai viver assim até a mudança da estação para a primavera. Ah, aqui também está bastante quente hoje, mas é interessante como esquenta e esfria também aqui, viu? Uhum. Tivemos dias muito, muito frios esses dias, mas agora estamos, graças a Deus, um tempo gostoso. Da piscina já. Piscina é o que tem aí, né? Ah, glória a Deus. Eu estou compartilhando pelo Instagram mesmo, viu? Tá bom. Para bastante pessoas, amigos nossos. Vamos ter. Pastor Davi, Del. Mas quando quiser, é só chamar aí que nós já iniciamos, viu? Não faz o compartilhamento aí, que agora que é 8 horas, nós estamos no horário. Ok. Muito bom. O Clube 629, o DNA é culto doméstico. Culto doméstico. Ele nasceu com esse propósito. Aliás, temos um testemunho sobre isso daqui a pouco. Amém. O DNA é culto doméstico. Isso Uhum. mesmo. Culto família. Família. Tá lembrando agora há pouco? A minha família é bênção do Senhor. Me ensine a tratar minha família com amor. Edifique-a para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. As pessoas estão chegando. Amém. Estou chegando aí. Bem-vinda, Ana Maria dos Santos. Bem-vinda, Nova Andradina. Que coisa boa. Bem-vindo. A Irene, nós estivemos com ela hoje. Ontem estivemos juntos.
Que bom. Celina, que coisa boa. O Celina, pastor nós Adriano temos um grupo. Turcato. Ah, que coisa boa. Bem-vindos. Vamos chegando, gente, com muita alegria. Essa noite muito especial, viu? Aproveitem, entre e já saia um pouquinho, convide mais pessoas para estarmos juntos nessa live nesta noite. Isso Carlos aí. Afonso, meu querido, olha como é que ele me chama aí, olha. Olha como é que ele me chama sempre. Em letras garrafais. Ah, Em letras é isso. garrafais. Eu falei para ele, é melhor não precisa chamar de reverendo, só Dona Irã mesmo. Eu posso Ô, me dar aí, reverendo, só para me ô, provocar, viu? querido. Pastor Ah, Adriano, um benção. grande abraço aí para você. Coisa boa, coisa boa. Tramas em linha, estão aqui, que coisa boa. Ah, tá chegando, povo. Amém. Chegando. Glória a Deus. Muito bom. Hoje estou só aqui, a namorada foi para o grupo pequeno, grupo familiar que nós temos, né? Foi para o grupo familiar, dividimos a equipe hoje. Estou aqui, a Ah, namorada e a neta tá lá no grupo familiar, viu? amém. Amém. Muito bom. Ah, Sueli, você que entramos em linha, Sueli. Às vezes eu esqueço disso, viu? Que bom, que bom. O pastor William Leal é também um homem de Deus, viu, Ana? Um Ah, homem de Deus também, viu? E você vai conhecê-lo hoje, você vai gostar muito e espero que você o siga também, viu? algumas pessoas já estão aí me seguindo já, viu, pastor? É, né? É. Oi, Leozinha, boa noite. Boa noite, Nova Alvorada presente. Coisa boa. Vamos avisando aí. Ó, até o sogro entrou agora, hein? Ah, é? Que Eliseu coisa tá aí. boa. Aí não tá viajando? Ó, eu espero que sim. A gente entrega ele ao vivo. Que coisa boa. Glória. Então, estou aqui na sua página no computador, pensei que entrasse também aqui ao vivo. Fica gravado depois, né? Fica. Eu vou deixar gravado. Ok. Minha sobrinha lá de Porto Velho entrou também agora. Ó. A sogra Érica. entrou, viu? A sogra entrou também. Emi, um beijão para você, Emi. Deus abençoe. Eliseu tinha ido com um gauchinho de Cristo para o Rio Grande do Sul? Sim, Né? partido hoje. Ei, que Deus abençoe, viu? É verdade. A minha Helena é bem alegre, graças a Deus. Somos uma família alegre, somos um povo feliz. Glória a Deus. Vamos entrando. Tá chegando o povo. Amém. Só um minutinho, pessoal. Estamos aguardando algumas pessoas mais, viu? Já vamos iniciar. O pastorina já dá o pontapé lá. É isso aí. A minha família é bênção do Senhor. Uhum, 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 uhum. Vamos começar? Vamos, vamos sim. O violão tá aí por perto? Tá aqui, tá aqui. Sempre faço aqui, ó. Sempre Então, faço. começa aí o senhor aí. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi,
que venceu, e o livro abrirá. Amém. O céu, a terra e o mar, o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória, glória ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém. Eu quero ler um texto para nós. Amém. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Verso 26 ao 28. Gênesis 1, 26 a 28. Ok. A Celina está perguntando se vai ficar gravada a live. Vai sim, Celina. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Amém. Essa palavra tem sido um referencial para nós, enquanto ministério e família, pois quando me deparei que a criação é um ato da Trindade, eu, lendo os pais da igreja, pastor Ricardo Barbosa de Souza, ele, em um livro a respeito do caminho do coração, ele trouxe uma forma de compreender a Trindade, citando um pensador daquela época, onde ele dizia o seguinte, que a melhor forma de compreender a Trindade é compreender através da família. Uhum. Isso me ajudou muito na minha visão pastoral, onde eu faço até como um ato de fé, pensando no credo apostólico, onde eu cito sempre uma frase dizendo que Deus é e vive uma família, sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. A família nasce do coração de Deus. Amém. E esse texto é um texto poderoso porque Deus decide fazer conforme a sua própria imagem e semelhança a cada um de nós. E Ele abençoa. E dentro de todas as declarações desse texto, tem a família como centro, o casamento como fundamento, e os filhos já são aqui colocados como a continuidade da vida que Deus tem para cada um de nós. Por isso que, lembrando do Salmo, os filhos são herança do Senhor. E eu convido a todos que estão conosco para esse momento. Eu quero orar. Quero orar para que o Espírito Santo, através da palavra, possa conectar os nossos corações ao dele, e tudo aquilo que o pastor Adoniran tem para ministrar, nós possamos também estar discernindo em espírito de oração em favor de todas as nossas famílias. Deus Santo, nós nos rendemos diante da sua presença nessa noite, confessando a nossa finitude, a nossa limitação, e reconhecendo a provisão, a suficiência que nós temos no Senhor, através de Cristo, no poder do Espírito Santo.
Isso. Assim nós declaramos que a família é projeto do Senhor. Aleluia. O casamento é uma instituição divina e os filhos são herança bendita do Senhor, que o Senhor confiou a cada um de nós. E assim nós entregamos e consagramos esse tempo de conversa, de escuta, de compartilhamento, porque nós cremos que o Senhor nos deu esse tempo aqui de conversa para despertar as famílias da nossa nação para Cristo e tantas outras que precisam ser alcançadas com o Evangelho do Reino. Nós nos colocamos diante do Senhor, cada um na sua cidade, diante da sua realidade, juntos com o mesmo propósito, levando as famílias para Cristo. Amém. Assim eu oro que o Senhor dê graça e inspiração à luz da sua palavra e ao Senhor, como nós já iniciamos o louvor, nós damos a honra, a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, nós colocamos lá desafios, lutas e as bênçãos. Então vamos falar primeiro dos desafios. Aí o senhor pode trazer o que está no teu coração aí. Amém. Primeiro, agradecer, pastor William, pelo convite. Nós temos acompanhado o seu ministério, temos acompanhado a proposta ministerial, que é voltada toda para a família. E nesses dias tão difíceis, então, por falar já em desafio, o desafio maior hoje é ser uma família cristã. Ser uma família. Mesmo que não seja uma família cristã, existem N movimentos para destruir esse núcleo, essa base que é a família. Então, na verdade, a família cristã está inserida num contexto onde há toda uma política, há todo um movimento mundial voltado para a destruição da família. Porque a família, como nós acabamos de ouvir pelo irmão, a família nasceu no coração de Deus. Então, a família é de Deus. A família é para a glória de Deus. A família e quando eu vejo esse texto também da Trindade, eu também penso, o Deus que nós servimos é o Deus que vive em família. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, Deus ama a ideia da família, e tanto é que nesse texto que nós lemos, quando ele formou homens, não é bom que o homem esteja só. Então, não é bom. A família faz com que nós tenhamos companhia e estejamos ligados, conectados a Deus. Então, o maior desafio hoje, o primeiro que eu quero citar entre vários é: nós precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus para descobrir, alguns redescobrir, que a base da palavra é a família. Não é só a base da vida. A base da vida é a família. Né? Deus formou Adão e depois Deus formou Eva e mandou que eles se multiplicassem. Então, nós temos a origem da família. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, também a palavra de Deus é toda ela a base e a família. Não tem como você ler a Bíblia sem entender que a família é algo muito, muito caro ao coração de Deus. Né? Então, o primeiro grande desafio, né, é vivermos isso hoje. O primeiro grande desafio é entendermos que existe uma batalha profunda para a destruição da família. Certo? Certo. Esse é o primeiro grande desafio. Eu vou fazer só uma referência a um texto que a gente usa muito sobre família, que é o texto lá de Josué. Exatamente. A decisão dele. Isso. Só que aí eu quero dar um olhar, talvez para muitos seja um olhar diferente. Isso aconteceu comigo. Eu estou lendo Josué, alguns anos atrás, e de repente me deparei com os últimos capítulos, porque essa declaração de Josué é o último capítulo de Josué, né? 24, né? Isso, 24. Eu vou até abrir aqui, ó, Josué 24. E aí, o Josué faz essa declaração, nós usamos muito essa declaração, e de repente o que me confrontou foi o contexto da declaração. Josué 24:15, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez até não intencional, nós ficamos só com a parte final.
mas o versículo em si e o contexto revela que Josué está já idoso, próximo para passagem, para morrer, e ele olha para a realidade do povo de Deus e faz uma grande constatação. Uma constatação dura, difícil, dolorosa. O povo não estava guardando os mandamentos do Senhor, o povo estava totalmente sendo envolvido, estabelecendo novas alianças através de casamento com os povos de Canaã. Uhum. E, de repente, esse texto, que é uma declaração de fé, para mim foi, daquele momento também, um texto de um grito de um homem que vem de uma geração extremamente vitoriosa, pois foi ele somente, Caleb, que adentrou e desfrutou, porque os demais espias não adentraram. Só que Josué não fez algo que eu quero chamar a nossa atenção. Lendo Juízes, nós começamos lendo Juízes, nós aprendemos que a geração poderosa, vitoriosa de Josué, ela continuou guardando aquilo que receberam, mas se levanta uma nova geração que não conhece o Senhor nem o testemunho do Senhor. E Josué 24:15, nesse aspecto, é um clamor do próprio coração de Josué, que está no final da vida reconhecendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele precisa mais uma vez se posicionar para que a família se volte para o Senhor, pois o povo estava se afastando totalmente do Senhor. Sim. Então, eu quero deixar como um clamor para todos nós que cremos em Deus, que cremos na família. E eu estava olhando, as redes sociais passam para nós o ambiente virtual que nós mais acessamos. E a gente acessa mais ou menos a nossa faixa etária e um pouco mais. Isso. Então, eu penso assim, nós estamos do meio para lá, 50, 60, 70. O meu público é quase que proibido para menor de 45 anos. Então, o que eu quero trazer ao nosso coração? Nós temos uma grande responsabilidade diante da geração nova, como uma geração que experimentou e está experimentando o testemunho do Senhor, de levar essa geração a uma experiência poderosa com o Senhor, mais uma vez, como nós estamos presenciando. Exatamente. Muito bom, muito bom. E, aliás, há uma coisa interessante que a Bíblia fala sobre isso. Nós temos que transmitir à nova geração para que continuem transmitindo. Se nós falharmos nosso papel, e agora, pegando a linha que você está indo, né, que é nós mais velhos, nós que recebemos dos nossos também, se nós falharmos essa transmissão, a catástrofe será muito grande, né? Muito grande. Sim. Então, nós temos uma grande responsabilidade nisso. Aliás, dá as boas-vindas ao reverendo Ismar, meu amigo e seu professor, viu? Está aí com a gente, viu? Minha namorada entrou também, viu? Ismar é meu querido, vamos nos encontrar essa semana lá em Pederneira, se Deus quiser. Abração, querido. Toma bênção, seu professor aí, vai. Mas, olha só, o grande desafio é que a gente mantenha acesa e mantenha a tocha e que a gente passe adiante isso. E uma das formas de fazer isso, pastor, e para mim agora quero falar já um outro desafio, nós precisamos continuar estudando a Bíblia com os nossos filhos, precisamos continuar orando com e pelos nossos filhos. Nós temos pessoas de outras denominações aqui, mas na nossa a gente faz numa cerimônia do batismo infantil, nem todo mundo concorda, não quer entrar nesse mérito, mas nós entramos numa aliança. E nós prometemos que nós vamos ler a Bíblia com os filhos enquanto eles não podem, até que eles possam ler sozinhos. Enquanto eles não podem ler sozinhos, nós vamos ler com eles, vamos ensinar para eles, vamos caminhar com eles, vamos levá-los ao culto, vamos levá-los a ser adoradores. Então nós prometemos tudo isso, porque essa é a ideia da aliança. Nós, ao participarmos da aliança do Senhor, nós estamos transmitindo isso aos nossos filhos. Então Josué transmitiu à geração e o que ele fez chegou até nós. Então vale a pena nós, mais velhos, persistirmos no esforço de não só trabalhar pela sustentação da família, mas investirmos nossa vida na nossa família
e nas famílias que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer isso. E nesse sentido, eu quero dar meu testemunho rapidinho aqui. Deus me deu o privilégio de nascer quando meu pai já havia entrado para a aliança, porque meu pai, ele era uma pessoa que seguia uma outra fé, ele era devoto de outros santos, né? Papai não tinha nenhum compromisso com Deus, o Senhor, nosso Deus, o resgatou. Meu pai foi o primeiro convertido da família dele. Então Deus o resgatou. E o resgate foi tamanho que o meu pai entendeu que Deus fez com ele uma aliança, que ele entrou na aliança que Deus havia feito e que papai nos criou nesse caminho. Papai nos treinou. Eu fiz seminário, mas a minha casa, pastor, e irmãos que aqui estão conosco, a minha casa, a minha família, o que eu aprendi em casa, ressoa até hoje muito mais forte no meu coração. Porque lá em casa nós praticávamos não só o culto doméstico, mas a vida cristã. Então os princípios bíblicos para nós, e às vezes você quer saber a Bíblia toda, mas os princípios bíblicos fundamentais nós temos que saber. Eu me lembro que o nosso culto doméstico, quando as nossas crianças eram pequenas, nós ensinávamos para eles os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, o Salmo 23, ensinávamos para eles esses princípios da nossa fé. Mais tarde, ensinamos o fruto do Espírito, porque nós, como eu fui criado assim, eu entendo que nós vamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. E aí, a importância do culto doméstico. Aí a importância da família reunida. Para mim não tem quadro mais lindo, irmãos e irmãs. Não tem quadro mais precioso, mais poderoso do que um pai e uma mãe lendo a Bíblia com seus filhos, orando com seus filhos, intercedendo pelos seus filhos. Não há nada mais poderoso na face da terra, né? E isso é um privilégio que nós temos de poder orar com os filhos, ensinar a Bíblia e transmitir a palavra de Deus. Então eu quero dar esse testemunho. Eu sou fruto disso. Amém. Eu amo a igreja, amo culto, mas eu sou fruto de culto doméstico, eu sou fruto de uma família que investiu em mim na fase em que eu mais absorvi as coisas. Na fase bem na minha primeira infância. Então aqui, quem nos acompanha aqui no Clube 629, de vez em quando a gente canta alguma coisa que é lá da década não sei de quanto, é porque aquilo está na nossa mente, está no nosso coração, estará no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Esse poder da palavra de Deus. Então esse é o testemunho que eu quero deixar. Eu sou fruto de um lar cristão, de um culto doméstico, de uma vida comprometida com o Senhor, e eu estou fazendo isso até hoje, né? E quero que meus filhos já estão fazendo também. A minha filha, que tem criança, ela todos os dias, ela e o esposo, elas de manhãzinha oram com os filhos, contam histórias bíblicas para dormir, mas ora com os filhos e treina os filhos para o reino dos céus. Amém. Eu acho isso muito... Nós precisamos treinar nossos filhos para o céu. Precisamos. Orando com eles e orando junto com eles. Junto com eles. Por e com. Exatamente. Amém. Alguns oram por, mas não tem o privilégio de orar junto, né? Sim, sim. E eu quero orar pelos filhos agora. Aleluia, vamos orar. Deus Santo, o salmista declara que os filhos são herança do Senhor. É verdade, Senhor Deus. Muitos têm os filhos diante do Senhor, na sua presença, servindo os teus propósitos. Muitos desejam que os filhos tenham uma experiência pessoal transformadora com o Senhor. E todos nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres transformados pelo poder do teu nome. Sim, Senhor Deus. Deus, desperta do coração dos pais, dos avós, o desejo de semear essa promessa bendita que o Senhor tem através da oração, para que essa geração que está crescendo diante dos nossos próprios olhos conheça o Senhor, conheça os feitos do Senhor e seja uma testemunha valorosa nas tuas mãos a serviço do seu reino para a sua glória. Oh, Deus. Deus, nós nos levantamos contra tudo que se levanta contra essa geração, toda essa cultura da morte,
toda essa tentativa de frustrar os propósitos do Senhor na vida destes meninos e meninas, e nós repreendemos todo esse mal no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós nos colocamos diante da sua presença, clamando por libertação, por restauração, por transformação, porque o teu Espírito Santo age e a tua palavra é poderosa para fazer aquilo que lhe apraz, segundo a sua vontade. E assim nós declaramos que o Senhor está criando um tempo novo na nossa nação, onde nós, pais e avós, estamos comprometidos em buscar o Senhor em favor desta geração, e nós oramos para que essa geração conheça o Senhor, seja alcançado pelo teu evangelho e seja instrumentalizados, cheios da sua graça, a serviço do seu reino, como testemunho de sua própria geração, para a glória do Senhor. Amém. 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 Enquanto ministério Somos uma Família, nós fomos chamados a nos posicionarmos espiritualmente diante dessas realidades que envolvem a família, para buscarmos o Senhor. O nosso ministério nasce em meio a provas, privações, adversidades, muitas delas o Adoniran foi testemunha de tudo que nós presenciamos e enfrentamos, família, ministério, e eu tenho, assim, uma alegria de poder fazer esse momento com você, Adoniran, porque em momentos bem difíceis você se fez presente, se colocou junto de nós, estendeu, né? Não só a mão ou o ombro amigo, mas você se colocou junto de nós. Então, a minha gratidão pela sua vida, pelo seu ministério, por toda a sua casa, por esse coração aí grandão que você tem. E nesse momento você foi ali a manifestação do amor do Pai do Céu para comigo e para com a minha família. Amém. E diante desse desafio, nós, enquanto Ministério Somos uma Família, sem perceber, o nome foi surgindo porque nós nos voltávamos uns para os outros e declarávamos: somos uma família. Somos assim, uma família. E esse nome não foi inventado, né? Não foi inventado, né? Não foi. Foi processado no fogo. No fogo. Mas hoje eu estava compartilhando com o pastor Ismar, rapidinho, eu estava caminhando, e dizendo o que Deus fez na sua vida, né? Como Deus permite a luta, a dor, mas Deus é Deus que restaura. E eu preciso dizer também que eu conheci a sua esposa, Elisa, quando ela era bebezinha, nenenzinha. Não que eu seja velho, tá? Não que eu seja velho. Mas ela também é filha da promessa, criada pelo povo de Deus, né? Nos princípios de Deus. E o momento que você atravessou de maior dificuldade, irmãos, isso aqui, falar em desafio, talvez a família tenha enfrentado um dos maiores desafios, não vem ao caso aqui dizer o quê, mas um dos maiores desafios que uma família pode passar. E uma coisa duas coisas chamam muito minha atenção. Primeiro, a Elisa, a esposa que Deus preparou para você, né? Ela se manteve todo o tempo ao seu lado. Todo o tempo. Isso é casamento. Isso é aliança. Né? Amém. É fácil falar assim, que é na alegria, na tristeza. É fácil falar isso lá. Mas na hora que vem mesmo a grande provação, né? Então manter-se junto. E vocês dois mantiveram os seus filhos. Isso é maravilhoso. Então isso, meu irmão, eu louvo a Deus muito eu acho que Deus te deu a autoridade para esse ministério, porque você viveu na carne tudo isso e manteve a família. Deus manteve a sua família, você manteve a sua família com a bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Então, quem puder seguir lá, siga o ministério Somos uma Família, porque esse ministério nasceu no meio da provação, é o cadinho da aflição, né? E está aí, graças a Deus, e tem envolvido muita coisa na cidade. Sabe, irmãos, embora ele me convidou, mas eu queria que ele falasse também a importância do ministério na cidade. Porque uma vez ele esteve com a gente aqui, essa família nós já hospedamos, e me encanta muito o fato de vocês se colocarem como família à disposição da cidade. Conta aí para nós, vai. Inverteu o papel aqui, tá? Inverteu. Nós estamos em Aputi já há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Chegamos aqui, o Arthur e a Sofia, crianças, estavam começando ali a escola ensino fundamental 1, e hoje ele já, né, então, um já concluiu, o outro já está em curso técnico, o outro já está para concluir.
E quando nós chegamos aqui, algo que Deus foi trabalhando no meu coração, desde a época saudosa lá com o reverendo Ismar, lá na Faculdade Teológica Sul-Americana, né, em Londrina, nós fomos desafiados muito para ter esse olhar integral. E nessa visão, quando eu chego numa cidade, cheguei aqui em Arapoti, eu entendi que o meu ministério pastoral ia além da igreja local onde eu estava enquanto pastor. Uma visão bem wesleyana, né? Bem wesleyana, né? Minha paróquia não é só local, a minha paróquia é o mundo. Isso mesmo. E Arapoti é uma cidade pequena, né? 25 mil habitantes. Então, muitas e muitas vezes, eu literalmente saí caminhando, andando, orando e olhando aqui à minha volta, a partir do lugar onde eu morava. E isso foi sendo colocado diante de Deus em oração. E a pastoral, desde então, que eu desenvolvo, é a pastoral da cidade. Ótimo. Os temas urgentes, mais gritantes que a gente enfrenta no dia a dia da sociedade aqui em Arapoti, são temas nossos de oração, de ministração, de instrução e de conversa com as autoridades do município. Nós temos o privilégio de fazer um devocional no gabinete do prefeito, de maneira sistemática, onde já por muitos anos nós fazemos, dentro da agenda dele a cada mês. O Conselho de Pastores, onde eu estou na diretoria, tem o texto lá de 2 Crônicas 7,14, como norte espiritual, e o nosso lema aqui é Eu oro por Arapoti. E nós temos esse compromisso com todas as igrejas cristãs evangélicas de Arapoti de orar pela cidade. Então nós colocamos isso diante do Senhor, orando pela cidade. Então, essa escola pastoral de olhar para a cidade e levantar as necessidades e orar para que Deus nos dê estratégia, faz com que nós temos um ministério de voluntariado na cidade, onde eu, a Elisa, o Arthur e a Sofia iniciamos na escola, onde eles estudaram, eles voltaram agora como voluntários, que chama Construindo Valores. Que coisa linda. É um movimento que se adota uma escola, faz um treinamento e você ministra dentro da grade da escola um horário onde o material vem gratuitamente para você, desse movimento, e você ministra fundamentos cristãos para as crianças do 1º ao 5º ano. Isso é trabalhar a base. Trabalhar a base. E graças a Deus, nós estamos ministrando onde os nossos filhos cresceram e foram instruídos. Preciosa. Ou seja, família servindo a família. Isso. A Elisa, ela fala assim que eu sou o rei do voluntariado. Porque muitas vezes ela fala, você está se envolvendo com isso, e ela já fala assim, mais um desafio e ela já sabe que não tem retorno financeiro, o investimento é no reino, o Ministério Somos uma Família é um ministério que o Senhor tem nos forjado a viver na dependência total dele, onde nós apresentamos todas as nossas necessidades, sejam elas financeiras, materiais, espirituais. Estamos aprendendo a orar e a esperar em Deus a provisão. Deus tem levantado pessoas de perto e de longe para orar. E aí nós começamos, ao longo dos anos, compreender que o ministério de oração que Deus estava nos forjando ia muito além daquilo que nós estávamos pensando. Por isso, nós temos um grupo de intercessores onde chega até nós pedidos de oração por famílias da nossa nação e por outros lugares do mundo, e nós nos colocamos em intercessão por esses pedidos. Glória a Deus. Nós batalhamos. O Adoniran está num desses grupos, ele está acompanhando lá. Sim, sim. Né? Sim. E nós acompanhamos a guerra da Ucrânia desde que começou há mais de 3 anos. Uma menina que veio aqui em Arapoti, da OM, testemunhando a respeito do chamado dela para a Polônia, para trabalhar com as famílias refugiadas ucranianas. Eu tive o privilégio de orar e conversar com ela e falar que ela é resposta da nossa intercessão pela Ucrânia, e hoje ela está na Polônia, trabalhando com as famílias refugiadas ucranianas, e em breve nós vamos fazer uma live para ela trazer esse desafio extraordinário, trabalhando com essas famílias. Mas olha, tudo isso, gente, é uma coisa também que é um desafio, envolver a nossa família
com Deus, com a obra de Deus e com a cidade. Nós precisamos ser bênção para o mundo, né? Quando Deus chamou Abraão, ele disse, olha, você e sua casa, sua família, é para ser bênção para o mundo. Então, nesse sentido, dentro do nosso tema, um desafio também nós estamos tratando aqui, meio que sem querer, é como a nossa família pode ser bênção para o mundo, a partir da nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Isso, então é muito importante como a nossa família pode ser. Né? Olha o leão aí. Aqui, ó. Esse é o símbolo, somos uma família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que nós estamos falando. É de Deus, né? É de Deus. Eu não lembrava disso. É o texto do nosso ministério. Nossa família, irmãos e irmãs, nossa família é constituída por Deus para ser bênção para o mundo. Eu não fico nem um pouco vaidoso, nem orgulhoso quando alguém diz que a minha família é uma bênção, a minha esposa, filhos. Eu não fico nem um pouco orgulhoso disso, que é uma responsabilidade, mas eu entendo que cada vez que eu posso, com a minha família, servir a Deus e servir ao próximo, servir ao mundo, nós estamos cumprindo o mandato de Deus, né? À medida que Abraão ia andando pelo mundo, ele ia levantando altares. E a família dele influenciou o mundo inteiro e até hoje influencia. Nós somos família bendita de Deus. E como família do Senhor, nós devemos abençoar o mundo ao nosso redor, né? Agora é minha vez de orar, antes de você falar, é minha vez de orar por você, pela sua família, viu? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite reconhecer que esse nosso encontro aqui, ó Deus, ele foi providenciado pelo Senhor desde a eternidade. Reconhecemos, ó Deus, que esse nosso encontro aqui, com esse tema, desafios, bênçãos da família, ó Deus, é porque o Senhor quer despertar mais pessoas para o ministério familiar. Ó Deus, nossa família é um ministério. Ó Deus, o Senhor nos deu a família como ministério. Eu te louvo por essa compreensão que o Senhor deu ao teu servo, ó Deus, desde o casamento, de que a família deve estar servindo ao Senhor. E, ó Deus, eu te louvo por eles estarem nessa cidade, Arapoti, no Paraná. Ó Deus, eu te louvo porque a partir daí, nessa cidade, o Senhor tem usado essa família para abençoar outras famílias da terra. E é desejo do nosso coração, Senhor, que o Senhor fortifique, fortaleça, que o Senhor, com tua graça e provisão, ó Deus, dê sempre amplas condições a esta família, ao pastor William, ó Deus, a Elisa, ó Deus, e aos seus filhos Arthur e Sofia, plena condição de continuar servindo ao Senhor. Que o Senhor levante, ó Deus, mais pessoas que apoiem, que estejam juntos, que orem, ó Deus, que contribuam, de tal forma que eles possam estender a tenda ainda mais e abençoar as cidades ao redor de Arapoti, abençoar, ó Deus, esse estado lindo do Paraná, abençoar, ó Deus, o Brasil e o mundo. Obrigado, Deus, pelo que eles têm feito já através da mídia. Te louvamos, ó Deus, que podemos usar a mídia a nosso favor. Podemos usar a mídia para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Podemos usar a mídia, ó Deus, para poder abençoar famílias. E é o nosso desejo, ó Deus. Tanto o Ministério Somos uma Família, como o Clube 629, nosso desejo é abençoar as famílias, levando a elas a preciosa palavra de Deus. Obrigado pela vida do teu servo, William. Obrigado pela sua família. Obrigado pelo ministério nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco a gente olha pelos outros também, né? Não tem como. Fiquem tranquilos, vamos orar por vocês também. Donina, o que nós estamos experimentando aqui virtualmente, mas também presencialmente, porque a presença do Senhor é real, e eu tenho certeza que quem está conosco e quem vai acessar essa live em outro momento, ele também vai ser ministrado pelo Senhor. Sim, sim. Pois a gente faz uma live de oração, né, todas as quartas-feiras. E quando acabou a pandemia, eu olhei assim, pensei, bom, cidade pequena, ministério pequeno, não há mais necessidade de manter uma transmissão. E foi aonde Deus deixou muito claro que Ele estava nos preparando para algo maior. Maior. E então nós perseveramos na live.
Então, nossa live já existe já há alguns anos. E, através dessa live, Deus tem alcançado pessoas, famílias e povos em outros lugares. E, diante do que você falou ali, que eu fiquei pensando, do altar, da necessidade de orar, e, ao mesmo tempo, da gente trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, e nos colocarmos diante dele para que essa próxima geração conheça o Senhor, eu tenho certeza que esse mover de oração é um mover que brota, que jorra do próprio coração do Senhor. Sem dúvida. E uma coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, quando você ouve, lê e escuta histórias de oração, de intercessão, nós ficamos maravilhados, mas eu penso que muitos caem na tentação de achar que isso é para alguns. Alguns privilegiados. Eu queria só trazer isso aqui para os nossos corações, que o ministério da oração e da intercessão, o sacerdócio universal de todos os crentes, é uma graça que Deus concede a todos os filhos dele. Então, meus queridos, que Deus renove em cada coração o desejo de orar, de buscar, de se voltar para ele. O dom de oração, o ministério da intercessão, está na realidade da graça salvadora que nos alcançou. Isso já está em nós, o Espírito Santo está pronto. Ele está clamando. E por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muitos irmãos que oram, perseveram, e em algum momento, por vários fatores, até por não entender que o não de Deus também é resposta de oração, desistem de orar. Então, eu quero declarar essa palavra para que você se levante, para que você se posicione, que você estabeleça aí na sua casa, na sua igreja local, um momento de oração diário, que você, de fato, faça o seu culto doméstico, tenha o seu tempo devocional e ore. E detalhe, uma coisa muito importante a respeito disso. Ore por causa daquele que é a fonte de todas as bênçãos. E derrame diante dele tudo que está na tua alma. Porque ele é poderoso para prover. Então, mesmo que a resposta que nós esperamos não seja alcançada, nós temos aquele que é a resposta de todas as perguntas. É isso mesmo. Amém. É isso mesmo. E a Adriana falou que estou aqui. A Adriana é da cidade vizinha aqui. Que coisa boa. Mas olha, falar em oração, mesmo quando os filhos se vão. No meu caso, os filhos cresceram e cada um tem a sua casa. Né? Um dos filhos está temporariamente aqui, mas a vida dele é muito corrida, sai às 7, volta, só Deus sabe que horas, né? O pai da Maria. Mas nós estabelecemos um fato aqui, eu quero compartilhar isso, porque nós nunca podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Amém. Nós nunca podemos deixar de orar pela família estendida, né? Os familiares de cada um dos cônjuges. Nunca podemos deixar de orar pelas famílias que nós assistimos, né? Mas uma coisa que eu aprendi aqui com a Eliane, nós fizemos a campanha, algumas pessoas escandalizam com a palavra campanha, não é um propósito, então, para ninguém escandalizar, né? Depois do Clube 629, nós estamos no ar aqui, no horário do Mato Grosso do Sul, das 6h29 até as 7 em ponto. Mas aí nós paramos, e aí íamos lá, despacharmos a Maria, e nós voltamos para orar, pelo menos meia hora, eu e Eliane sozinhos. Olha, fizemos isso 100 dias seguidos, sem faltar um dia, mesmo com as viagens. Depois fizemos mais 100, porque foi bom, e isso tornou-se um hábito, e nós temos visto respostas poderosas às orações de um casal que ora junto. Né? Então, eu quero só reforçar, nós somos chamados à oração, sim. Nós não precisamos nem ter o dom de orar, nós nem precisamos ser especialistas em oração, nós só precisamos orar. Só orar. E orar crendo que Deus está atendendo. E nós temos visto respostas assim que pareciam difíceis, quase impossíveis. Né? Então, papel da família cristã, desafio lançado pelo pastor William aqui, eu quero corroborar com isso. Nós precisamos orar. Se você não está orando, volte a orar. Se você nunca orou, comece a orar. Ore pela família, ore não só para os seus filhos, ore pelas famílias cristãs, ore para que Deus continue a mover na conversão dos pais, do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de forma que a gente possa ter
um avivamento familiar. Amém. Ele fala avivamento da nação, avivamento da igreja, mas a igreja começa na família. Rui Barbosa, que nem era cristão, não sei se era também, né? Mas ele disse que a família é a base, a célula máter da sociedade. Então, a igreja avivada, o avivamento é na família. Quando a família se levanta, por isso que esses movimentos tipo Ana em oração, Débora, eu acho lindo esses movimentos. Agora tem um movimento aqui em Bauru dos homens em oração também. Eu acho fantástico isso, porque os jovens precisam criar momentos de oração, os adolescentes, as crianças, mas a família precisa fazer isso, né? Então, um apelo e o grande desafio é: nós precisamos orar mais. Vamos criar, vamos inventar, no sentido bom da palavra, tempo precioso de oração familiar. Fica um grande apelo aqui. Se nada acontecer nessa live, se nada mais acontecer, se nada mais ficar, que pelo menos você fique com isso. Você pode, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, a família toda ou parte da família, pode orar. E vai haver mudanças profundas. O pastor Jeremias diz: quando o povo de Deus ora, 3 coisas acontecem. Os céus se abrem, o diabo foge e coisas extraordinárias começam a acontecer na face da terra. Amém. Amém. O céu se abre, o diabo foge e coisas lindas começam a acontecer. Então, o apelo é: não tem maior desafio do que orarmos juntos. Orarmos em unidade. Em unidade, né? Pastor, a Adriana colocou aqui para nós assim, uma pergunta: e quando o sacerdote do lar não toma uma posição em ação, como fazer para manter uma casa com a mulher no controle? É uma boa pergunta, mas na verdade é o seguinte: o sacerdote, quando ele não tem consciência ou ele não exerce o seu papel, tá? É um problema que vai resolver com Deus. Mas a esposa se levanta nessa hora, os filhos se levantam e oram, inclusive, para que o sacerdote venha a ser um sacerdote. Mas o movimento de oração, bom seria se o pai começasse, se o sacerdote fosse. Mas como muitos lares isso não acontece, Deus levanta Déboras, mulheres que os homens são covardes e não fazem, mas a mulher se levanta em nome do Senhor. Então, irmã Adriana, não sei se é o seu caso ou de alguém que você conhece, e as mulheres se levantam em oração quando os homens se omitem nessa ação. Uhum. E dentro do que o senhor está aqui colocando, de maneira bem apropriada, eu quero falar de um desafio diante disso que o senhor está colocando aqui para nós. Pois não. Vejam bem, Adriana, eu conheci o trabalho que ela desenvolve aqui na cidade vizinha, Jaguaraíva. Ela faz um trabalho de evangelização de criança na rua da casa dela. Uau! E na casa dela tem a frase lá de Josué 24:15, né? Eu e minha casa. Exatamente, ela tem essa dedicação. Eu conheci o esposo dela e ela está tendo a liberdade aqui de compartilhar esse desafio que ela representa milhares e milhares de lares da nossa nação. Muitos. Então, minha querida, fica tranquila, estamos juntos. E agora você trouxe algo muito importante aqui para nós, que é um dos, talvez, dos maiores desafios que nós temos em relação à família na nossa nação. É que a família, já por muito tempo, deixou de ser a referência do lugar seguro, do ambiente equilibrado e saudável, onde muitas vezes o último relatório que saiu para nós, do anuário, que faz todo o monitoramento do índice de violência na nossa nação, traz para todos nós, cidadãos, a realidade difícil, dolorosa das famílias brasileiras. E nós, como igreja reunida, como ministérios voltados para a família, é algo que tem me desafiado nesses anos. Nós precisamos, diante do Senhor, à luz da palavra, buscar estratégias para que a família possa ser alcançada, para que os propósitos do Senhor sejam restabelecidos nas famílias brasileiras. Amém. E a família nesse cenário de violação, de violência, de mudança, alternância e distorção de papéis, todo esse movimento contra a família revela o quanto que a família é importante. Sim. Revela o quanto... Ninguém bate em cão morto. Exatamente. E é por isso que eu quero chamar a atenção de todos nós. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor em oração para que os nossos lares
sejam lares saudáveis, seguros, ambientes humanizadores, produtivos, onde a presença do Senhor se revela, se manifesta e a gente possa, de fato, declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Amém. E isso é muito importante para nós, enquanto cidadãos, porque mais da metade dos lares brasileiros estão na responsabilidade das mulheres. Sim, são mães e pais ao mesmo tempo. E muitos filhos agora, dessa última leva de nascimento, de 2 anos para cá, uma porcentagem significativa não tem mais referência sobre o nome do pai. Então, quando o Senhor chama a atenção dos homens nesse aspecto, e aí identificando com todos os homens e buscando, a começar de nós, essa responsabilidade, é necessário que os homens assumam o seu papel diante do Senhor numa paternidade responsável, ativa, vibrante, relevante. E mesmo que não esteja ali presente, por vários fatores, muitos estão na busca do sustento. Uhum. Não podem se omitir no sentido da ausência, da negligência e da omissão. Precisam ser pais que estabelecem a conexão com os filhos e se coloque como inspiração para esses filhos. Amém. 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 Aliás, a propósito disso, eu tenho um texto de Salmo que eu quero compartilhar, tá? Um salmo muito conhecido, mas com lições profundas. Primeiro, dar as boas-vindas ao Felipe. Genro, nosso genro está aqui. Ele te conheceu naquela vez que você estava aqui, ele e a Thalita. Gostaram muito de vocês, viu? Gostaram muito de vocês. Felipe está aí com a gente. Bem-vindo, Felipe. Mas o Salmo 128, tão conhecido de todos nós, o Salmo 128 traz algumas realidades muito importantes que a gente precisa reconfigurar a família. A primeira coisa que o Salmo 128 diz, e que nós vamos resgatar, é o temor de Deus no coração do pai. O temor de Deus no coração do homem. Não que a Bíblia seja machista, mas Deus está colocando essa responsabilidade sobre o homem. Quando o homem não faz, é óbvio que a mulher vai fazer. Mas o texto diz assim, é feliz aquele que teme ao Senhor. O contexto da família é totalmente fundamentado no temor do Senhor. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, né? Então o Salmo fala assim, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz. E o Salmo descreve, pastora, os papéis, as responsabilidades e a configuração de um lar. Amém. O homem teme ao Senhor, esse homem trabalha, ele come e dá de comer à sua família com o trabalho das suas mãos. Nesse texto aqui, há uma dignificação do trabalho para o sustento da família, né? Nesse texto aqui fala da esposa. A esposa, ela é uma mulher e ela, de fato, ela que comanda a casa. É a mulher quem dá o tom da casa. Quando ele fala que a esposa no interior da casa, compara a mulher a uma videira frutífera. E quem gosta de vinho sabe que, né, o vinho é fruto da videira. O vinho traz alegria, o vinho produz alegria. Então a ideia é a esposa feliz também com o temor do Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, do Provérbios 31, né? Essa esposa dentro da casa, ela é como a videira frutífera. Eu amo essa figura da videira, sabe? Uma videira não inútil, uma videira frutífera, uma videira produzindo. Isso não é só produzir criança, não, né? É para produzir criança também, é para ter bebezinho, quantos puderem, mas ela vai produzir outras coisas. O vinho, a uva, né? Ela é uma fruta muito útil para muitas outras coisas. Então, essa primeira figura aqui, o marido teme ao Senhor, trabalha, a esposa no interior da casa, ela é como a videira, mas olha a terceira figura, os filhos como rebentos da oliveira. O Deus da aliança nunca deixa os nossos filhos para trás. Olha lá. O Deus da aliança, ele sempre está presente, ele está sempre preocupado, envolvendo os filhos. E aqui é um alerta. A gente precisa achar maneiras de envolver os nossos filhos no reino de Deus, envolver no serviço. É importante que haja esse movimento, né? Os filhos são como rebentos, uma nova figura aqui. A mulher é como uma videira. Os filhos são como uma
oliveira. Os rebentos da oliveira, eles produzem a azeitona, mas produz também a energia, né? A gente vê o quanto que quando os filhos estão na presença do Senhor, a presença dos filhos, como isso é bom, como é gostoso, como isso traz vida. Olha a figura que a palavra de Deus nos traz, né? A bênção que é uma família bem estruturada. E aí, o homem abençoado do Senhor, diz o texto, que ele vai ser abençoado desde o céu. Desde o céu o Senhor nos abençoa. Deus tem bênçãos especiais para a sua família que está nos ouvindo hoje aqui. Amém. Deus quer colocar temor no coração do pai, alegria no coração da mãe, prazer e comunhão no coração dos filhos. Temor, alegria e prazer. Essas três figuras que me vêm no texto, né? Uma família que tem o temor do Senhor, a alegria de servir ao Senhor e a comunhão ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor vai abençoar desde Sião. E Deus promete uma coisa linda, para que vejas a prosperidade da cidade. Amém. A prosperidade ao nosso redor. Deus não quer que a gente seja próspero para nós mesmos, mas uma prosperidade que abrange os outros, que abrace as pessoas. Né? É linda essa figura do Salmo. E aí, ele vai falar também para ver os filhos dos filhos, né? Você vai chegar nesse ponto, você não chegou ainda, mas é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, ver os filhos dos filhos. Pergunta para Emi, por exemplo, e para Eliseu. A bênção de ver os filhos dos filhos. Eu sei que você não está com pressa, seus filhos são novos ainda, sosseguem, meninos, né? Mas a bênção é ver os netos, os filhos dos filhos, é bom demais. Então esse quadro internece o meu coração. É desejo de Deus que na família o homem tenha temor, a mulher tenha alegria e os filhos tenham comunhão. É lindo o projeto de Deus para a família. Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria que eu orasse agora um pouquinho pelas famílias, por favor. Orasse pelas famílias que estão conosco, não temos várias famílias aqui, outras tantas vão aparecer ao longo do tempo. Orar para que haja temor, para que haja prazer, para que haja comunhão, para que haja essa certeza de que Deus está nesse negócio, Ele vai abençoando, Ele vai fazendo a coisa dar certo, Ele vai conduzindo, Ele é o Senhor da família. Oremos. Pai, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor é um Deus bom. Obrigado. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Meu Deus. E nós, muitas vezes, decidimos seguir o curso dos nossos corações, mas o Senhor nos alcançou. É verdade. Em Cristo fomos reconciliados com o Senhor. Em Cristo nos tornamos uma nova criação. O Senhor nos colocou numa nova família. O Senhor chama a igreja de família de Deus. E o Senhor confiou a cada um de nós o privilégio de poder constituir, estabelecer uma família. Muitos já são avós, outros estão planejando casamento, outros estão vivendo os dramas comuns a todos nós, do dia a dia de uma casa, de um lar, de uma família, de um casamento, junto aos filhos. Deus, ora para que o Senhor restaure a nossa fé como povo de Deus, que possamos voltar a ser crentes na palavra do Senhor, crentes nas promessas do Senhor, e que possamos voltar para proclamar o seu evangelho a partir da nossa casa. Eu oro para que a partir da nossa casa nós possamos ter prazer de buscar o Senhor em nossas casas, em nossos lares, que haja o culto devocional, haja um momento de adoração, mas que haja um despertar nos nossos corações para nos voltarmos para o Senhor e diante da tua presença confessarmos tudo aquilo que entristece o seu coração, que o Senhor derrame graça, unção nessa noite, quebrando cadeias, quebrando grilhões, desbaratando todo laço, toda cilada, toda emboscada, liberando esses ambientes espirituais de cada casa, de cada família, para que haja um desejo poderoso de buscar o Senhor. Nós oramos pela restauração desse casamento. O Senhor é poderoso para promover o acordo, a concordância, o entendimento, a reconciliação no nome do Senhor. Amém. Nós oramos por esses filhos que lutam e os pais estão em batalha para libertá-los da dependência química, da promiscuidade, da vida
na marginalidade. Deus alcança essa geração. O Senhor nos deu para cumprir os propósitos do Senhor, e nós nos colocamos diante da tua presença para que todo intento mal seja frustrado nessa noite, no nome de Jesus. Em nome de Deus. Nós colocamos o precioso sangue do Senhor que desfez na cruz toda maldição. Amém. Toda maldição foi quebrada. Nós não vivemos mais debaixo do jugo dos nossos antepassados. Em Cristo, o Senhor nos fez povo da aliança, herdeiros e co-herdeiros. Somos seus filhos, pertencemos à sua família, a grande família, ao qual o Senhor denomina como igreja do Senhor. Assim pedimos a sua bênção e oramos para que cada família, em cada cidade da nossa nação, se levante para buscar o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. 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 E tem algo muito interessante, pastor Danila. Muitas vezes quem está conosco tem isso no coração, mas, puxa vida, eu já fiz propósito, eu já comecei um desafio, me coloquei diante do Senhor e a provação, as dificuldades aumentaram. É exatamente isso. Por quê? Porque à medida que nós nos aproximamos da luz, aquilo que até então não estava muito claro vai vir à tona. Exatamente. E é sinal de que o Senhor está respondendo. Amém. Está manifestando. Amém. Eu não sei se aí também, aqui o som está ficando bastante misturado. A sua... Dá para falar mais de uma hora? Que normalmente é uma hora, a coisa para. Está meio ruim o som. Está acontecendo aí também, não? Como é que está? Tá. Isso aí é a dinâmica mesmo do nosso tempo aqui. É isso mesmo. Mas olha, que coisa boa. Coisa boa podermos orar juntos, né? O seu técnico aí... Melhorou, acho. Isso. É isso aí. Eu estava mexendo muito. Uma coisa aqui que eu deixar para todos nós. Está difícil, não tem uma clareza do que vai acontecer, mas nós temos a promessa do Senhor. Então, é muito melhor permanecer crendo, confiando nas promessas do Senhor, do que se precipitar para tomar decisões que depois nós vamos tentar resolver o efeito colateral durante toda a nossa vida. É verdade. Então espera no Senhor. Enquanto você estiver esperando no Senhor, ande em obediência. Exatamente. Esperar no Senhor não é passividade, não é conformidade, não é omissão, não é negligência. Esperar no Senhor é andar em obediência, aguardando a manifestação das promessas do Senhor. Isso mesmo. E às vezes nós confundimos, não é para parar. Quando o povo de Israel estava caminhando, saindo do Egito, houve um momento em que não podiam ir para os lados nem para frente. E atrás, não podiam retroceder. Vinha o terrível exército de Faraó. Moisés chegou lá e disse, foi assim, e agora, Senhor? Ele disse, por que está clamando a mim? Marche. Não tem a opção de retroceder. Até quando as perseguições são por todos os lados, nós podemos continuar caminhando na força do Senhor. Amém. Marchando na força do Senhor. E as famílias que venceram foram aquelas que não desistiram, não ficaram olhando para as circunstâncias, olharam para o Senhor. Então, eu quero reforçar essa palavra. Se você está vivendo um momento difícil com a sua família, é hora de você firmar-se no Senhor, confiar no Senhor. Deus é o principal interessado que a sua família vá bem. Aliás, esse texto aqui é um texto, você conhece bem esse texto, pastor, mas toda vez que eu leio esse texto, eu sou meio bobo alguns textos da Bíblia, sabe? Mas eu leio, por exemplo, Jeremias, capítulo 34, eu acho esse texto interessante demais. Jeremias, Deus fala algo aqui muito extraordinário, que ele está cuidando de alguns detalhes que nós não lembramos. Deixa eu só localizar aqui. É 34 a 32, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Então ele fala... 32. Jeremias 32. Ele fala assim, olha... Deus tem prazer... Você falou sobre Deus da aliança. Esse texto eu usei em alguns casamentos, tá? Eu amo esse texto.
E olha só o que Deus fala, e para você que está passando por um momento difícil com a sua família, olha o que Deus fala aqui, versículos, Jeremias 32, versículos 37 em diante. Eis que eu os congregarei, falando do povo dele, de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Esse é o Deus da aliança. Amém. Esse é o Deus que faz conosco aliança. Essa aliança foi Ele quem fez. Ele não levou em conta as nossas situações, Ele quem fez, e Ele promete umas coisas lindas aqui. Primeiro, mesmo em meio às lutas, podemos ficar seguros como família na presença do Senhor. Segunda coisa, Deus, essa expressão aqui é uma expressão litúrgica. Ele será o meu povo, eu serei o seu Deus. Deus quer ser o Deus da nossa vida, da nossa família. É desejo de Deus isso. E aí ele fala assim, vou dar para vocês um coração só. Um coração que me tema, um coração que me ame, um coração para que me temam todos os dias da vida. Temor do Senhor, todos os dias. Não é só quando a coisa está difícil, é todos os dias, né? Um só coração para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, isso é bom para eles e é bom para os filhos. E ele termina dizendo aqui, eu vou fazer com eles uma aliança eterna, segundo a qual nunca lhes deixarei de fazer o bem. Mesmo quando a gente passa por situações, irmão, difíceis, como muitos passaram, como o irmão já passou, como eu já passei em menor proporção, mas mesmo nessa situação, o Senhor não deixa de nos fazer o bem. O Senhor transforma até tragédia em vitória. Por isso, família do Senhor, família cristã, nós temos um Deus que vela pela família, que se importa. Não importam os desafios, as lutas do presente, nós temos um Deus que ama a família e que quer... Eu vou fazer isso com todo o meu prazer, eu tenho prazer de fazer isso. Deus está dizendo, eu gosto de fazer isso com vocês, eu gosto de cuidar de vocês, eu gosto de ser o Deus de vocês, o Deus da sua história, o Deus da sua família. Então, meu desejo e minha oração é para que Deus coloque no coração de cada família de que não está sozinha na face da terra. Amém. Os seus problemas, por maiores que sejam, não são indiferentes ao coração de Deus. E Deus está pronto, Deus está desejoso de abençoar e de alegrar-se em nós, de firmar os passos. Esse é o nosso Deus. Então, essa palavra que eu queria deixar para as famílias nesta noite, sabe, especial. Deus é o Deus da aliança, Deus da família, o Deus que se importa, o Deus que pode reverter, o Deus que faz florir o deserto, o Deus que abre rios no deserto, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra, e conforme em Filipenses, até debaixo da terra. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, coisa boa! Família Aliança. Família da Aliança. Recomende aí, por favor. Recomende aí para as pessoas. Olha, tem muita literatura. E essa aqui é uma literatura, assim, gostosa de ler. É um senhor teólogo, mas ele foi extremamente aqui cuidadoso, uma linguagem pastoral. Bíblica. E bem dividido os capítulos. Serve para o devocional, para o culto doméstico, serve para a lição, para a pregação expositiva, para a escola bíblica dominical, mas o mais importante é todos nós aplicarmos os princípios que ele traz à luz da palavra. Então, é a nossa sugestão, nossa indicação de leitura aí para todos.
e à medida que você lê, que você tiver as suas experiências, traga o conhecimento tanto do Adoniran quanto meu, que pastoralmente, para nós é muito importante ter esse retorno das famílias que nós estamos ministrando. Muito, muito, muito. Estamos ministrando. E olha, eu só queria entrar na minha parte aqui dizendo o seguinte: eu estou num ambiente que eu estou com a minha esposa todos os dias. Nós começamos a pandemia porque a porteira aqui tem que ser... Eu moro numa chácara, para quem não sabe, a porteira teve que ser fechada por causa da pandemia. E nós começamos aqui uma escola bíblica dominical online. A gente tinha que usar a internet para não ficarmos ilhados, né? E começamos a escola bíblica dominical no Facebook, e aí o tempo foi passando, e um dia decidi falar sobre a minha experiência, como eu falei para vocês hoje aqui, de culto doméstico, a experiência da minha vida, e para minha surpresa, algumas pessoas, até crentes antigas, nem sabiam o que era culto doméstico. E então nós falamos, vamos fazer uma semana para as pessoas aprenderem como é que é e tal. Começamos uma semana, fazem 4 anos que nós estamos com o Clube 629. Então, o Clube 629 é um esforço meu e da minha esposa para ajudarmos na restauração do culto familiar. Amém. Pode parecer pequeno, pode parecer uma coisinha muito simples, muito bobinha, mas para nós é muito importante essa nossa contribuição para que a família seja restaurada, para que o culto doméstico seja restaurado. Quando Elias estava lá no monte, depois de enfrentar os 450 profetas de Baal, depois de tudo aquilo, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Hoje, antes de qualquer coisa, nós precisamos restaurar esse altar, o altar de Deus. O altar de Deus é a família. Eu me lembro de Abraão, que era chamado homem de altares, aonde ele ia. Antes de qualquer coisa, ele erguia um altar ao Senhor. A família é um altar que está ficando em ruínas em muitos lugares. E nós precisamos restaurar esse altar. E a minha participação, como a do pastor William, e nossas famílias, nós estamos dando a nossa contribuição, modesta é verdade, mas a nossa contribuição para que as famílias sejam restauradas e que haja um avivamento de Deus a partir da família. E que haja conversão dos pais, conversão dos filhos, que os pais e filhos se convertam ao Senhor, mas se convertam uns aos outros também. Que Deus faça se mover. E nós vamos ver isso em nome de Jesus. Por isso eu quero continuar estimulando o Ministério Somos uma Família, para que continue. Às vezes a gente faz, parece que não, entra 2, 3 pessoas só, parece que não, mas Deus está fazendo. Aquela água mole, né, em pedra dura, está acontecendo, tem frutos, vale a pena no Senhor. Então, a minha palavra é família cristã. Vamos restaurar o altar. Família cristã, Deus é o Deus da família. Deus ama a família. Deus vive em família. E todo investimento do coração de Deus é para a família. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías. Isaías 56, 7, esse texto, lendo todo o livro, o contexto, de repente, um texto que muitas vezes nas nossas leituras nós reduzimos ele ao ambiente religioso, o ambiente do edifício, do templo, se reportando o local onde a igreja se reúne, mas lendo, é muito bonito, porque nós estamos no Antigo Testamento, mas ele está dando uma palavra, que a gente pode chamar de uma palavra profética, a respeito do propósito, da natureza, do desejo do coração do próprio Senhor. Exatamente. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as famílias da terra. Nunca foi exclusivismo. Sempre foi a ideia de separar um para abençoar todos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando esse texto Deus forjou em nós, Gênesis 12, 3, e ali também carrega, do verso 1 ao 3, a ideia da maldição e da bênção, fazendo menção, mas atribuindo a Deus. É Ele que abençoa e é Ele que amaldiçoa. Você tem experiência disso, né? Como eu tenho também. Deus abençoa mesmo quem nos abençoa e amaldiçoa mesmo quem nos amaldiçoa. Ele faz isso mesmo. É muito importante para nós, pastor, nessa época de tanto desejo de manifestação de justiça,
E quando nós colocamos diante do Senhor e permitimos que Ele manifeste a sua justiça, nós ficamos livres de todo justiçamento, de toda justiça própria e de todo espírito vingativo, de vingança. É isso mesmo. Isso não estava aqui programado para falar, mas eu estou trazendo ao nosso coração porque nós estabelecemos agora 40 dias de jejum e oração durante esse mês, até o próximo mês, que o mês de outubro aqui na nossa cidade nós temos o Dia do Evangélico, a Semana do Evangelho, a celebração da Reforma Protestante, e nós estamos nos preparando para alcançar as famílias da nossa cidade no próximo mês. Ore por nós. Sim. E a bênção declarada lá em Gênesis, onde aqui esse texto de Isaías traduz o coração de Deus para nós, então nós podemos nos posicionar diante do Senhor e declarar que a minha casa será chamada casa de oração para todas as famílias da terra. É um posicionamento espiritual. É um posicionamento espiritual. E quando a gente lê e compreende a interpretação que o apóstolo Paulo teve de Gênesis 12, lá em Gálatas, ele declara que essa bênção lá de Abraão, ela chegou até nós através de Cristo. Isso mesmo. E ele fez maldito na cruz, porque estava escrito na lei, todo aquele que for pendurado será maldito, para que toda maldição recaísse sobre ele, para que a bênção do Senhor nos alcançasse. Então, em Cristo, toda maldição é quebrada. Glória. Foi quebrada. Toda. E em Cristo, a bênção do Senhor está sobre nós, está conosco, para que a gente não só seja uma bênção, mas sejamos também instrumento dessa bênção para abençoar todos que estão à nossa volta. Amém. Então, o Ministério Somos uma Família tem esse clamor do próprio coração que o Senhor tem gerado em nossos corações durante esses anos. Amém. Amém. Nós temos a live de oração que vocês podem participar às quartas-feiras. Se você tem um pedido de oração, de uma situação, de uma causa, de uma resolução que você espera da parte do Senhor, você pode enviar para nós. O meu WhatsApp está aí na descrição, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. O pastor Adoniran tem o meu WhatsApp. Sim. E eu tenho um desafio que o rapaz que coordena essa questão de mídia trouxe para mim hoje. Lá no YouTube, nós temos lá, Associação Somos uma Família, Ministério. E nós só temos algumas dezenas de inscrição. E na medida que vocês conhecerem o trabalho, o Ministério, inscreva no nosso canal no YouTube, que se Deus quiser, com a Adoniran e com outros pastores, nós queremos ampliar fazendo a transmissão pelo YouTube também. Vamos lá, vamos prestigiar. Vou divulgar na nossa rede, vamos prestigiar. Faça isso, porque você fez comigo aqui no Instagram. Eu precisava alcançar 1000 para fazer as lives ao vivo, que cortou, e você me ajudou, e prontamente, passou uma semana, outra semana nós estávamos fazendo novamente. Estamos juntos. Aliás, a gente vai juntos servindo ao Senhor com alegria, né? E bênção do Senhor. E eu quero só fazer um registro. Nós estamos terminando esse tempo. Eu compartilhei o meu desejo de fazer essa live aqui com você, Adoniran, no Conselho de Pastores. Uhum. E os pastores colocaram ali no grupo, ficaram contentes. E eu falei para eles, nós vamos trazer o Adoniran aqui também. Vamos junto. Então, no tempo do Senhor vai dar tudo certo. E eu fiquei assim, alegre com a expectativa que foi criada aqui no coração dos pastores de tê-lo aqui conosco. Então, você já está fazendo sucesso antes de chegar. Que medo! Que coisa boa. Pastor, aqui no nosso seminário de oração não desisti, tá? Houveram várias situações que foram mudando, mas nós vamos fazer um seminário de oração aqui na Chácara Cristã Vida Nova, seminário de oração. Pode parecer esquisito, pode não vir ninguém, mas a gente vai fazer. O tempo certo do Senhor, tá? Amém. Amém. E uma coisa, isso que o Adoniran está compartilhando já é fruto, já é um pedido de oração para todos, orar para que aconteça esse seminário. Campo Grande é a minha terra natal. Pois é. Então, diante do Senhor, eu tenho esse propósito para alcançar a minha cidade para Cristo. Amém. Amém. Estamos juntos. Termina abençoando aí e invocando a bênção sobre nós, pastor. Amém. Olha, todos os dias, 6h29 da manhã, deixa eu vender meu peixe, né? Todos os dias, de segunda a sexta, às 6h29 da manhã, no meu Instagram,
e no YouTube, e no Facebook também. Estamos juntos aqui num tempo muito gostoso, de louvor, de adoração. É algo bem descontraído, mas para mostrar que o culto não precisa ser chato. O culto pode ser gostoso, agradável, e nós compartilhamos sempre uma porção pequenininha da palavra, um texto pequeno, mas de forma que isso vai ficando no coração. Então, todos são convidados. Quem ainda não está me seguindo ainda no YouTube, né, ou no Instagram, nós temos todos os dias, às 6h29, esse tempo. Tem sido precioso. Muitos pastores têm entrado e compartilhado, porque eles também precisam ser acompanhados, amados, né? E orem pelo nosso ministério. Nosso ministério aqui, a gente recebe pastores e missionários que estão passando por um momento, por turbulência maior do que ele possa suportar no seu ambiente. Então a gente traz para cá um tempo, fica com a gente, depois volta, ou quando as pessoas não podem, a gente dá um jeito até eles para levar um pouco de alívio, um ombro amigo, um abraço, tá bom? Então, olhem pelo nosso ministério, não é só esse aqui, o Clube 629, mas é um que a gente chama Restaurando Feridos, que é um tempo muito precioso que a gente tem com os colegas para ajudá-los nos momentos difíceis que eles passam, né? Então, olhem por nós. E, pastor, muito obrigado pelo convite. Amamos você, amamos a sua esposa, seus filhos. Estamos ansiosos para estarmos juntos de novo, né? Quem sabe você volta esse janeiro para cá para ficar com a gente um tempo. Quem sabe, né? Já que a sua família está aqui e tem lugar de ficar aqui, né? Ora aí, tá bom? Ora para que a gente possa estar juntos, tá bom? Será um prazer. Eu sempre termino as nossas lives com a bênção, iniciando com Efésios 3, 20 e 21. Posso fazer? Pode. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno e amoroso Pai, que as ternas consolações e o carinho do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todas as famílias, com todos que estão conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. E amém. Amém. Muito grande bom. Abraço. Grande abraço. Beijo aí a Elisa, viu? Beijo a Elisa aí, os meninos, tá? O casal de filhos, tá bom? Deus abençoe.